dos mortos dos egípcios, né? Eu já vi esse livro dos mortos já na internet, mas eu fiquei assim, fiquei olhando assim, lendo o que que era, né? É muita feitiçaria, bruxaria, né? Umas coisas meio esquisitas, né? Que eles fazem no Egito, né? Exatamente. A gente tem que saber discernir o que é certo do que é errado, entendeu? Tem que saber coar, né? Você tem que discernir como é que fala. Você tem que saber examinar de tudo e reter o que é bom, né? Mas se você entrar por um caminho do ficar só apontando o erro do outro, se dizendo melhor do que o outro, é a melhor receita que tem para todo mundo te achar chato e ninguém querer te seguir. Não estou falando para você ser conivente e para você praticar o pecado, não. Mas eu estou falando que você separar o santo do profano é muito mais você separar o amor do ódio, da omissão, é você ser solidário, você ser santo, você mostrar pelas suas atitudes que você é do eterno. Uma vez eu li um negócio, acho que foi o Shaw Ben-Sion que escreveu, que eu achei sensacional. Ele falou assim: se a techuvá, se a sua techuvá não está te tornando uma pessoa mais agradável, mais compreensiva, mais amorosa e mais solidária, e não está fazendo o seu cônjuge, a pessoa que está mais perto de você, os seus filhos, verem que você melhorou e se tornou uma pessoa melhor, você está indo pelo caminho do inferno. Essa é a realidade. A gente tem que ter essa consciência, entendeu? Porque a gente não faz techuvá para se tornar uma pessoa intransigente, para se tornar uma pessoa chata, para se tornar uma pessoa condenadora. Não. O, o, o centro, o núcleo da techuvá é o amor. Não existe techuvá sem amor. Não existe techuvá sem compreensão do próximo, né? Então, infelizmente, tem pessoa no grupo que só pensa nisso, só pensa em postar essas coisas, entendeu? Ah, a igreja evangélica tá errada nisso, 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 nisso. Tá errada? Tá. Mas o nosso olhar ele tem que ser para o eterno. E o nosso olhar tem que ser o olhar de ver o que a gente tem em comum. Porque é como o Sadoc fala, o Cláudio, Cláudio e Iraci são talmidim, eles sabem, eles veem isso. A Rosângela também. A postura do Sadoc é a seguinte: o cara quer ser cristão, vai ser cristão. Tem cristãos que são muito mais santos do que muito judeu messiânico. Né? Ele até cita uma amiga dele, que era uma mulher que educou não sei quantas crianças, que tinha um orfanato, ela já é falecida, né? Ele falou: essa mulher tem a Torá no coração. Embora ela não conheça a letra da Torá, exatamente, Flávio, é trocar de posição e continuar com os mesmos conceitos. A techuvá que o Eterno quer, ela é muito mais profunda e muito mais completa do que simplesmente você trocar Natal por Sukkot. É muito mais, sabe? É muito mais do que isso. Não é coisa de periferia, é coisa de centro. É para te transformar realmente numa pessoa melhor, numa pessoa mais ligada ao eterno, uma pessoa que tem uma maior compreensão do eterno de Machia, uma maior devoção, um maior engajamento na obra dele. Isso é verdadeira techuvá. E não você chegar para o crente: ah, eu uso kippah, você não usa, eu uso talit, você não usa, eu guardo festa, você não guarda. Não, é muito mais que isso. A verdadeira techuvá tem o centro e a base no amor. Mas vamos falar de outra coisa. Vamos falar dos estudos judaicos aqui. Quem estava semana passada, né? A gente falou do casamento, né? Da cerimônia de casamento, como funciona a cerimônia, né? A gente falou um pouco sobre o casamento judaico, como funciona o casamento, não a cerimônia judaica, né? Mas o dia a dia do casamento judaico, né? A gente falou sobre o preceito judaico que fala que a função do esposo é fazer a esposa feliz, a função da esposa é fazer o esposo feliz. A gente falou da questão do sexo, né? Oná, o sexo matrimonial, que é um mandamento do Eterno, que quem não pratica está em pecado, quem é casado e deixou de lado o sexo matrimonial, ele está em pecado diante do Eterno. É dever do noivo, do marido e da esposa, fazer um esforço e praticar o sexo. Mesmo que não tenha vontade no começo, fazer disso um hábito. Isso é muito importante no judaísmo. Inclusive, os nossos sábios dizem que
a noite de Shabat, sexta para sábado, tá? O ser humano tem que... Desculpa, gente, eu esqueci de desligar, deixa eu desligar aqui. O ser humano casado, né? Ele tem como obrigação matrimonial fazer amor com a sua esposa, a esposa com o marido. E aí o resto tá lá na Bíblia, né? As coisas que Rav Shaul fala sobre a questão do matrimônio, etc, etc. Mas aí a gente falou um pouco sobre matrimônio e aí a gente tem que falar sobre o divórcio também. E a visão do judaísmo do divórcio, ela é bem diferente da visão da igreja evangélica do divórcio. Para o judaísmo, o divórcio é algo que pode acontecer. O judaísmo não considera o casamento como absolutamente indissolúvel, tá? Ele fala o seguinte, é muito interessante, os sábios dizem o seguinte, que o casamento é algo tão sagrado, mas tão sagrado, que você não deve divorciar nunca. Mas que o casamento é algo tão sagrado, que existem momentos em que você deve divorciar. Quando a tua aliança de casamento está sendo desvirtuada. E é interessante que a gente falou sobre a Ketubá, né? Que para o judeu é muito claro, quando ele se casa, ele tem um contrato de casamento, a Ketubá, a gente falou sobre isso na aula passada, até a Rosângela mostrou, né, Rosângela? Para o judeu, o adultério é você descumprir com as cláusulas da sua Ketubá. E, em geral, as cláusulas da Ketubá são a promessa do esposo fazer o melhor pela esposa, a esposa fazer o melhor pelo esposo, ser a sua alegria, ser o regozijo, ser fiel em tudo, em todas as questões, olhar sempre pelo melhor da esposa, né? Dentro do judaísmo existe a visão de que o homem é o provedor, tá? A esposa pode e deve ajudá-lo. Se ela trabalhar também, o que os dois ganham deve ser dividido, não tem essa do que... Ai, meu Deus. Fala aí, Ana. Então, eu tô na casa da minha cunhada, né? E um amigo do meu sobrinho morreu. Deu uma parada e ele tomou a picada maldita de 22 anos. E o meu sobrinho tá assim totalmente arrasado. Então, orar pra família, né? Pra Deus calentar o coração dessa mãe, desse pai, dessa família. Senhor, eu tô recebendo essas notícias às enxurradas. Infelizmente, a realidade é essa, não está sendo divulgado, mas está morrendo muito jovem. Meu pai. Vamos orar por ele. Quer orar, Ana? Ora aí, vamos parar um pouquinho, vamos orar por eles. Tá me ouvindo, Ana? Eu vou pedir pro Carlos interceder, tá? Tá bom, tá bom. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos estar intercedendo aí. Eterno Deus, nós queremos, nesse momento, colocar diante do teu altar, estilar esta família que estão sofrendo a perca desse menino, Senhor. Deus, não sabemos até quando vamos ver pessoas chorando a perca dos seus filhos. Não sabemos até quando, Senhor, vidas vão ser ceifadas. Senhor, Tu és aquele que sustenta todas as coisas através da Sua palavra, que é poderosa, Senhor. Davi, em dado momento, se viu em aflição, em angústia de alma. E ele pediu para que o Senhor não deixasse ele confundido, que o Senhor sustentasse ele através da Sua palavra, Pai, e não deixasse ele confundido. Senhor, nós queremos Te pedir, em nome de Yeshua, que o Senhor venha, ó Deus querido, guardar os nossos filhos, livrar os nossos filhos, Senhor. Tu venhas, ó Deus, guardar, meu Pai querido, esta família nesse momento de luto, de dor. Conforta o coração do Alan, Senhor, que está entristecido, está enlutado, Senhor, pela perca do seu amigo, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus,
Livra esta nação, Pai. Livra o mundo, Senhor, nós te pedimos. Dessa malignidade, Senhor, que está assolando, Senhor Deus, toda a humanidade. Ô Senhor, estão querendo obrigar-nos a vacinar os nossos filhos, ó Pai. Mas nós temos uma posição, o nosso coração está firmado em Ti. Nós fazemos menção do Seu nome, nós confiamos em Ti, ó eterno Deus. E nós clamamos, Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos a passar por essa turbulência e que nós possamos dar testemunho e adorar e bendizer o Teu santo e eterno nome quando tudo isso findar, Pai. Sabemos que os dias são maus, mas Tu és aquele que nos preserva, Senhor, mesmo quando a morte nos assola. Foi assim comigo. Eu Te louvo, Senhor, por cada vida que intercedeu por mim, que clamou diante de Ti ao meu favor. Amém. E as Tuas mãos poderosas me sustentou, Pai. E eu Te sou grato, Senhor, por esse momento qual o Senhor nos concede, nós podemos estar testificando, testemunhando do Seu poder, Deus, e pedindo por esses que estão sofrendo a perca, Senhor, deste ente querido. Abençoe e sustente esse ministério, Senhor, que Tu tens levantado, através, ó Senhor Deus, da Tua filha, Senhor, que a Tua Senhor, redobrada, seja manifesta sobre ela a cada amanhecer, Pai, pois é no nome certos da vitória e do conforto. Amém, Senhor. Papai, nós não conhecemos essa família, Pai. Mas, Senhor, nós levantamos um clamor como igreja, como Teu povo, Pai, diante do Teu altar. Não basta, Senhor. Não basta, Senhor, que essas sequelas na vida desses jovens, Pai. Nós clamamos como igreja, na intercessão te pedindo, Senhor, revoga a sentença, desfaz os cordéis de morte, toda manipulação genética agora seja anulado, Senhor, desfeito daqueles que tomaram a vacina, Pai. Pai, como justos do Senhor, nós clamamos por uma humanidade que não Te conhece, por aqueles que não Te reconhecem como Senhor e Salvador, tende misericórdia. Clamamos pelo sangue de Yeshua, derrama sobre a humanidade, Papai. Tem misericórdia, revoga, não permita, Pai, o intento de Satanás. Oh, Senhor, movendo, Pai, a corrupção, movendo, Pai, a ganância, Pai, de políticos, de homens, Pai, que querem poder, Pai. Anula, não prevaleça mais esse mal, esse desígnio, essa sentença sobre a humanidade. Nós declaramos sem força e sem poder e pedimos revoga, Pai. Revoga sentenças de morte sobre as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, sobre a humanidade, em nome de Yeshua HaMashiach. Tem misericórdia, dê ordem aos Teus anjos, Pai, para aniquilar toda essa sentença, desfazer, Pai, todo vírus,